Turminha linda, sejam bem-vindos a mais um conteúdo de língua portuguesa. Primeiramente, uma linda semana a todos que está começando e que essa venha com muito aprendizado, com muita alegria. Vamos iniciar nossa língua portuguesa dessa semana. Durante a semana, iremos trabalhar com dois tipos de textos. Os textos dissertativos e argumentativos e os textos em cima da resenha crítica. Tanto a dissertação argumentativa como a resenha crítica são tipos de texto escrito em prosa. O que é a prosa? Aqueles textos que costumam ter parágrafos, começa lá no comecinho bem da linha e vai até o final. Ela é dividido entre começo, meio e fim, diferente do verso, que é aquela estrutura do poema. Então ele é um texto totalmente narrado, né, que tem começo, meio e fim, e em prosa tem toda a estrutura com parágrafos. Então, no texto dissertativo argumentativo, sempre vai ser dado a vocês algum objeto para vocês escrever, ou seja, algum tema. Vocês vão poder falar, por exemplo, sobre uma menina que anda de patins, sobre algum tipo de brinquedo. Então, ao se pedir para fazer um texto dissertativo argumentativo, vocês vão colocar suas opiniões, suas ideias. O emissor é quem fala, né? Quem escreve. Ou seja, colocando sua opinião para convencer a pessoa em cima do texto. Mas é bacana lembrar que o dissertativo argumentativo vocês não escrevem na primeira pessoa, nem do singular e nem do plural. Então, eu gosto de patins. Vocês não usam esse termo. Vocês vão colocar assim, ó. Muito se gosta do patins. Ou o patins é um brinquedo muito usado pelas crianças. Vocês evitam usar o pessoal, né? O eu, o nosso. Então, vocês podem usar o vocês em terceira pessoa, tranquilamente. Vocês devem conhecer o brinquedo patins, que é muito divertido. Então, nunca use o eu. E vocês sempre vão expressar a opinião, certinho, para convencer. A resenha crítica, ela é como se fosse um resumo. Só que o resumo você só se fala, né? Você só vai descrever sobre algum produto cultural, seja livro, filme, série, brinquedos ou programa de televisão. Você vai fazer o resumo. Na resenha crítica ela é um pouquinho além, porque você vai falar de um texto, vai falar de um livro, mas vai colocar o quê? Sua opinião, vai argumentar, vai colocar sua crítica. Isso você vai convencer o leitor do seu texto a conhecer ou não o produto, a ler ou não o livro. Então você pode, né, fazer uma avaliação tanto negativa, favorável, como desfavorável, né? Favorável, positiva e desfavorável, negativa em relação a alguma coisa. Então você indica, né, ou refuta, ou seja, indica, você vai apontar o que é bom, ou refuta, ou seja, vai falar o que é ruim do produto que você está resenhando, ou seja, o produto que você está fazendo, aquele resumo crítico, aquela resenha crítica. Como todo texto dissertativo argumentativo, ele tem título e usa a seguinte estrutura: início, que é a apresentação do produto, meio, que é o desenvolvimento da ideia, e a conclusão, fechando o texto. Vocês podem observar que esses dois textos têm a mesma estrutura: título, começo, meio e fim, escrito em prosa, certinho? Só que esse aqui você vai falar, né, vai resumir algo, livro, filme, de forma crítica, e no outro você vai expressar sua opinião sobre um tema. A atividade de hoje é que vocês façam a leitura a seguir de um texto apresentado, que é sobre o brinquedo patins. E vocês vão ler isso fazendo as seguintes conclusões. Vamos para o texto. Analisando os patins de brinquedo e suas configurações. É uma bota feita de plástico, bota interna, linear, material de algodão, porém com pouco estofamento. Presilhas, normalmente apresentada 2 ou 3 presilhas plásticas. Cardaço, não possui. Base feita do mesmo material de plástico que a bota, que são rebitados. As rodas, algumas de silicone, ou podem ser de PVC ou até mesmo de EVA. Rolamento, a maioria dos fabricantes pesquisados não informam na característica técnica desse item. Parafuso, a maioria dos fabricantes pesquisados não informam na característica técnica desse produto. Vocês viram que esse texto ele começa colocando
o que foi levantado sobre a estrutura do patins. Analisando a configuração desse modelo de patins, a bota normalmente não é feita de um plástico muito resistente. Resistente é que seja duro, né? Durável. Com o tempo pode haver rachaduras e desgastes. A Linier botas interna, por não ter muito bem acolchoadas, ou seja, por não ser muito bem acolchoadas, muito fofas, né? Agradáveis. Então isso pode machucar o pé da criança. As presilhas também de material plástico com a ação do tempo podem quebrar fácil. E se a criança tem pé muito pequeno e fino, elas não dão ajuste. Ou seja, não é fácil prender as botinhas desse patins no pezinho, no patins, esse modelo que eles estão descrevendo. Podendo o pé ficar frouxo dentro da bota. O que é frouxo? É larguinho, é desconfortável. E como não possui cardápio, isso também prejudica o pé, por não ficar totalmente preso dentro do patins. A base, por ser de material plástico, normalmente não muito resistente, se a criança for um pouco mais pesada, poderá entortá-la e prejudicar a pisada. Com a ação do tempo, poderá apresentar rachaduras. As rodas, por não serem de poliuretano, que é o material mais resistente, né, pessoal? Elas não deslizam como deveriam. São mais duras e travam, ou seja, elas ficam fixas às vezes, mas na hora da patinação isso dificulta uma patinação fluida, ou seja, sequência com mais facilidade. Os patins de brinquedo têm um visual alegre, pois são vendidos em várias cores, podendo ser até coloridos. Além disso, tem um valor mais acessível, apesar de que se deve analisar se a estrutura compensa. Então, durante todo o tempo, vocês viram que ele criticou, fez algumas críticas, tem uns pontos bacanas de crítica da resistência do material que é feito. E o ponto positivo é o visual alegre. Então, vocês podem observar aí que o texto, ele teve mais crítica do que realmente uma análise positiva do brinquedo patins, porque nós temos o brinquedo patins e nós temos o patins profissional. E dentro desse texto, vocês irão fazer uma atividade de artes. Façam um lindo autorretrato. O que é um autorretrato? Vocês vão desenhar vocês mesmos, um desenho seu, usando, brincando de patins, ou seja, usando patins. Então não esqueça de fazer o cenário, seja um parque, a praça ou a sua casa. E não esqueçam de colorir. Boa atividade a todos!